Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Assim como no mês passado, que eu trouxe um assunto complexo e eu precisei acelerar as coisas porque é um assunto muito profundo, a gente precisa de muitas horas. Hoje também, da mesma forma, Parece que o ano 2026, Deus está me mostrando assuntos complexos para falar, que precisam de muitas explicações, aprofundamentos. E o nosso tempo é curto, então, hoje, mais uma vez, vamos acelerar as coisas. Porque esse ano, não sei quantos repararam, perceberam, acredito que a maioria, se não todos, mas esse ano é ano de eleições. Tem outros eventos que acontecem no ano, mas parece que a turma toda do Brasil está preocupada com a questão das eleições. O que vai acontecer com o país nesse ano, o que vai acontecer durante o ano, e assim vai. E na última década, se vocês pararem para analisar, um pouquinho mais de 10 anos, mas parece que aumentou o interesse das pessoas pela questão política. As pessoas passaram a se envolver mais, estudar mais. Talvez estudar mais nem tanto, O que as pessoas passaram a consumir foram, fake news de WhatsApp, videozinhos, que fala disso, fala daquilo, e muitas pessoas começaram a se interessar pela política através dessas fontes duvidosas, Mas ao mesmo tempo que aumentou o envolvimento das pessoas com política, que no passado, não sei se vocês lembram, mas eu lembro, no passado era assim, só algumas pessoas que eram fanáticas falavam sobre política. Hoje em dia, praticamente, todo mundo fala sobre política, Ou para falar mal ou para falar bem, ou para defender ou para atacar. Então, hoje em dia está meio assim. E aí, como aumentou esse interesse, aumentou também o quê? A busca pelos salvadores da pátria. Aquele que vai salvar o país, aquele que vai salvar o nosso estado, que vai salvar a nossa cidade. E aí, por causa disso, aumentou também a idolatria. Porque as pessoas passaram a idolatrar políticos, seja qual for. Mas começaram a defender com unhas e dentes, cegamente, pessoas, humanos, falhos, como eu e como você, em prol, de defender algum interesse ou atacar o interesse do outro. Então, isso a gente chama de idolatria, Quando a gente fica cego e a gente coloca até mesmo aquilo que a gente entende como verdade para depois, deixar abaixo do meu político, que eu estou defendendo, o meu político favorito. E o que eu percebo, assim, nesses últimos 10 anos, um pouquinho mais, mas na última década, é que falta muito senso crítico na vida das pessoas e sobra intriga, sobra divisão. Talvez é algo que é esperado de um país em que a grande maioria é analfabeta funcional. Não sei se vocês sabem, mas analfabeto funcional é aquele que, apesar de ler e escrever, não consegue interpretar coisas, Então, por isso também o Brasil é um local ótimo e fértil para dar golpes, Porque as pessoas, elas não buscam se aprofundar no que elas estão vendo para saber se aquilo é verdadeiro ou é falso. Então, o que nós percebemos é que, enquanto uma vez, muito tempo atrás, as pessoas não se interessavam muito por política, passaram a se interessar e agora o país está polarizado. Existem só dois lados. Não pode existir um terceiro. Tem dois opostos e obrigatoriamente você deve fazer parte de um. Você não tem escolha. É que nem uma pessoa que nasceu em Porto Alegre e ela quer torcer para o São José, mas ela não pode, porque ela obrigatoriamente tem que torcer para o Inter ou para o Grêmio. Isso serve para o estado inteiro, Mas você não tem escolha. Se alguém te perguntar, você, um porto-alegrense, para que time tu é gremista? Não. Ah, então tu é colorado. Não, mas eu não sou colorado. Não, se tu não é gremista, tu é colorado. Não, mas eu não sou colorado. Então tu é gremista. Mas eu torço por São José. Não gosto do Zequinha. Não tem escolha. Ou você você até pode torcer por São José, mas ou você é gremista ou colorado. Então, na política é exatamente a mesma coisa. Você não tem escolha, você não pode falar, digamos assim, contra as ideias de um político, porque se você falar, você automaticamente é do outro. Mas eu também não gosto do outro. Não, mas você não tem escolha. Então nós percebemos que, obrigatoriamente, no nosso país, existem dois lados. Existe a direita e a esquerda. E nós, como cristãos, se olharmos para Jesus, nós teríamos dificuldade de escolher um dos lados.
Porque Jesus não era nem de direita nem de esquerda. Não sei se vocês sabiam disso, perceberam? Porque não tinha isso naquela época. E as pautas de Jesus, pelo que a gente fala hoje, para muitos Jesus é de direita, para muitos Jesus é de esquerda, só que ela não se encaixa em nenhuma caixa. Por quê? Porque Jesus ele não está interessado com isso. Né? Jesus ele está interessado em proteger a propriedade privada, como um capitalista, como alguém de direita, mas ao mesmo tempo Jesus está interessado em cuidar de todas as pessoas, como alguém de esquerda, né? Alguém mais que cuida da sociedade, que distribui os bens. Então percebam que não consegue encaixar. Mas mesmo assim as pessoas brigam, e essa idolatria política faz com que muitos cristãos deem um péssimo testemunho ao digladiar sobre quem é o enviado de Deus para salvar a nossa pátria, o nosso país. Quem vai salvar a gente? Quem vai cuidar da gente? Quem vai resolver as coisas? Então hoje nós vamos entender, hoje a gente não vai falar de política, tá? Mas eu dei esse panorama para vocês entenderem como está feia a situação, até mesmo no meio dos cristãos. Mas hoje nós vamos conversar sobre o que Paulo falou em Romanos 13, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 13, mas o que ele falou sobre a questão das autoridades, para nós entendermos como que o atual governo que está no poder, né, como que ele está no poder, assim como os anteriores e os próximos governos que vão estar no poder, como Deus permitiu. E eles só estão ali porque Deus permitiu. Tanto aqueles que já estiveram, tanto os que vão estar porque Deus vai permitir. Vamos entender também qual que é a função dessas autoridades e vamos entender também hoje qual que é a nossa atitude perante as autoridades. Vamos ler então Romanos 13, vamos ler dos versículos 1 até o 7, que diz assim: todos, Paulo fala todos e todos é todos, né? Sem exceção, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que ele é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Vamos orar? Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós somos gratos a ti porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. E em tempos em que nós desconfiamos de situações em que nós vivemos, Pai, cremos na tua soberania. E te pedimos que o Senhor nos conduza a entender esse texto, trabalhe em nossos corações, nos dê ânimo, motivação e esperança, Pai, diante de tempos difíceis. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Essa carta de Romanos é a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. E Roma era a capital do Império Romano. Não sei quantos de vocês lembram, né, da época da escola que estudava, né, sobre, né, os impérios e tudo mais. Mas o Império Romano foi um dos mais poderosos impérios que já existiu na face da Terra. Foi extenso, né, muito poderoso. Muitos temiam o Império Romano. E Roma, então, era a capital. E lá existia uma igreja em Roma. Não se sabe quem fundou essa igreja. Talvez naquele dia do Pentecostes alguém estava lá e foi embora para Roma e começou a igreja lá. E Paulo, ele queria muito visitar essa igreja. Ele fala na carta, ele diz: eu quero muito visitar vocês, mas ele foi impedido diversas vezes de visitá-los. O que isso já nos mostra um pouco da soberania de Deus. Porque vejam só, se Paulo tivesse visitado essa igreja, nós não teríamos a carta de Romanos em mãos. Porque ele enviou essa carta justamente porque ele não conseguiu ir até lá. Então ele envia essa carta, que para nós ele é um documento preciosíssimo sobre o Evangelho, um panorama sobre como viver o Evangelho.
visto que o propósito de Paulo com essa carta era ensinar, era instruir sobre a questão do próprio evangelho e sobre a graça de Deus para cristãos que nunca tinham recebido uma instrução dos apóstolos diretamente. Cristãos que estavam lá vivendo o evangelho, né, as boas novas, mas nunca tinham, né, andado junto com os apóstolos para aprenderem dele. Então Paulo, ele escreve essa carta falando de diversos assuntos, por isso que essa carta, como outras cartas de Paulo, né, tipo Gálatas, que tem assim um caráter mais assim de correção, que ele escreveu à igreja de Corinto também, né, de puxar as orelhas, né, de exortar e assim vai. Essa carta, ela não tem essa ideia de repreensão, mas é uma carta para instruir, para ensinar. Né? A gente vai perceber isso. Tanto que nos primeiros 11 capítulos da carta de Romanos, Paulo trata de questões teológicas, questões doutrinárias, questões sobre o evangelho em si, sobre aquilo que Jesus veio nos trazer. E do capítulo 12 em diante, até o final, né, o capítulo 16, Paulo, então, ele fala sobre a parte prática, né, a questão prática da vida do cristão e da igreja. E nós, né, então, lemos ali o capítulo 13, o início dele. No capítulo 12, o capítulo anterior, Paulo lhe abordou diversas formas práticas de relacionamento. O relacionamento com Deus, o relacionamento com nós mesmos, o relacionamento com os nossos irmãos e também com os inimigos. Ele fala sobre isso. E então, no capítulo 13, ele vai falar sobre o nosso relacionamento com as autoridades, com a lei e com o dia da volta de Cristo. Então, basicamente, Paulo está nos mostrando aqui como nós vivermos lá fora. Né? Não dentro da igreja, mas lá fora, né? Diante das autoridades, né? Diante da lei e tudo mais. Então, nós lemos do versículo 1 ao 7. Nos primeiros 2 versículos, eu vou ler novamente, para nós relembrarmos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, Paulo começa nos mostrando que nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais, ou seja, aos poderes do Estado, né? Presidente, governador, juízes, magistrados, prefeito, e assim vai, que no caso, a forma como eles governam, normalmente através de leis, a nossa Constituição, e assim vai, né? O que rege, né, os padrões da nossa sociedade em que vivemos, o nosso país. Mas antes da gente entrar nessa questão do sujeitar-se, eu vou deixar isso para o final, né, a nossa posição perante as autoridades, né, o que nós devemos fazer. Eu gostaria de tocar primeiro nesse assunto que ele fala, pois na autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Ou seja, Paulo esclarece que as autoridades estão no poder porque Deus estabeleceu as autoridades no poder. É ele quem coloca e tira do trono os que governam. É Deus quem faz, é Deus quem permite. Deus é soberano, ele quem governa. Deus é quem governa tudo o que existe. Desde que ele criou, lá no início, lá no Gênesis, né, no início, Deus criou todas as coisas e ele tem sustentado todas as coisas desde então. Então, quando nós falamos da submissão, a gente não está fazendo um favor para um político, um favor para uma autoridade. Na realidade, nós estamos reconhecendo o governo de Deus sobre toda a história. Deus está soberanamente cuidando de tudo. E esse ponto ele é muito importante para a gente entender, principalmente o momento que a gente está vivendo. Né? Caso você concorde, caso você discorde, indiferente, né, com o atual governo, indiferente, concordando ou discordando, o fato é que o governo que nós temos hoje só está no poder porque Deus permitiu que esteja no poder. E esse governo está sendo usado por Deus para fazer a vontade dele. Nós gostando ou não gostando. O fato é esse. Se nós discordarmos disso, então Paulo falou uma mentira para a gente. Né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sendo a boca de Deus, ou no caso, né, a palavra de Deus,
falou algo que é mentira. Mas eu não creio nisso. Eu creio que as Escrituras, elas são verdadeiras, são irrepreensíveis e elas são confiáveis. Então, eu creio que o que ele está falando é a verdade. Então, as autoridades, elas conhecendo a Deus ou não conhecendo a Deus, sendo cristãs, não sendo cristãs, sendo ateias, sei lá, de outra religião, espírita, muçulmano, né? Inclusive, nos países onde há perseguição, onde nós temos autoridades que são do Islã e perseguem cristãos, essas autoridades estão no poder, porque Deus permitiu. Elas agem por vontade própria, mas elas jamais escapam da autoridade soberana do nosso Deus. Jamais. Então, como eu disse, você concordando, discordando, está no poder, porque Deus permitiu. Você pode discordar? Pode, não tem problema nenhum. Você pode não gostar? Pode, não tem problema nenhum. Mas saiba que quem está no controle de tudo é Deus. Ele é o nosso Deus soberano que criou os céus e a terra. Nosso Deus não é um Deus fraco, que as coisas saem do controle dele. Ele soberanamente cuidou de toda a história da redenção até chegar em Jesus. E depois ele continuou cuidando, e continua até hoje, e continuará cuidando para que chegue o grande dia da volta de Cristo. Então, vejam até mesmo o exemplo do contexto dessa carta. Paulo escreveu em uma época em que, falamos, né, Império Romano, um império totalmente poderoso, Império Romano que inclusive estava subjugando o povo de Deus, né, o povo de Deus, os judeus, né, eles eram cativos dos romanos, apesar de serem livres, eles deveriam pagar impostos, pesados impostos, diga-se de passagem, né? E Paulo está nesse momento, mas mais que isso, Paulo está no momento em que os cristãos, eles eram perseguidos. E sabe por que os cristãos eram perseguidos? Porque Deus permitiu. Porque Deus colocou no poder governantes que perseguiam os cristãos. Estranho isso, né? Entendermos. Até o final, talvez, espero, né? Que fique claro para vocês sobre o porquê disso tudo. Os cristãos eram tão perseguidos que o próprio Paulo que está falando sobre essa submissão, foi uma das vítimas. Foi julgado em Roma, foi martirizado por Nero. Já ouviram falar de Nero, né? Nero foi alguém que, né, aumentou ainda mais a perseguição. Nero, ele pendurava e queimava vivos cristãos nas ruas, os postes, para iluminar as ruas de Roma à noite, né? É desse tipo de autoridade que Paulo está dizendo, olha, temos que nos submeter às autoridades. Acho que a gente não passa por isso hoje, né? Graças a Deus, né? Mas essa autoridade foi estabelecida no poder porque Deus quis. Deus tinha algum propósito. Por outro lado, quando olhamos para o Império Romano, olha que interessante, né? Não sei se tem a ver, talvez sim, talvez não. Deus sabe o que faz. Mas o Império Romano ele foi responsável pela construção das estradas romanas. O Império Romano era gigantesco e todo o Império Romano era interligado. Antes disso não existiam as estradas. Você não tinha facilidade para ir de cidade em cidade. Mas o Império Romano precisava de agilidade para cuidar de todo o Império. Então eles construíam estradas, pontes e tudo mais. E o que vocês acham que isso ajudou? Facilitou na propagação do Evangelho, porque o próprio Paulo usufruiu disso, né? Ele fez suas viagens, tanto por barco quanto por terra. Os cristãos puderam ir e levar a palavra. Há quem diga também, né, muitas pessoas dizem que a perseguição, inclusive, foi um dos fatores que impulsionou a propagação do Evangelho, porque por medo, né, de morrer, muitos cristãos fugiram. E por fugirem, eles levaram junto o quê? Um tesouro extremamente precioso, que é a palavra de Deus. Então eles levaram o Evangelho para longe. E muitas pessoas puderam conhecer. Então há quem diga que, inclusive, a perseguição ajudou com isso. E pensa só, você receber a mensagem de alguém que está falando algo que pode, né, causar a sua morte. É mais impactante, né? Tanto é que hoje nós vivemos um país livre e muitas pessoas falam que a igreja perseguida, né, nos países onde ela é perseguida, ainda hoje, o evangelho ele se propaga, né, de uma forma que muitas vezes nos constrange, porque eles podem morrer e nós não vamos morrer se a gente falar para o nosso vizinho, né, não vamos ser presos, não vamos ser processados se falarmos para o nosso vizinho do evangelho, mas lá eles podem morrer. E muitas vezes a gente não fala por vergonha, por medo, e lá eles são corajosos. E o evangelho propaga. Então, não vem ao caso a gente se aprofundar nessa questão, mas o fato é, Deus é soberano e as autoridades estão no poder, porque Ele permitiu.
Então, tanto os governos anteriores, o governo atual, e os próximos que virão, vão subir ao poder, porque Deus permite. Deus permite. Então, cuidado, antes de você talvez dizer, porque o fulano que está no poder é o enviado de Satanás. Cuidado, né? Porque, né, a Assíria, que foi lá, atacou Israel e levou cativo, não foi enviado de Satanás. Eu falei no mês passado, né, que Jonas tinha que pregar a Síria e os assírios eram aqueles que empalavam vivas as pessoas. E olha que interessante, né? Jonas salvou o povo do juízo de Deus, a pregação de Jonas no caso, né? Então eles se arrependeram. Justamente o povo que Deus mandou para capturar os israelitas e levar cativo. Não foram enviados por Satanás, foram enviados por Deus e foram avisados. Então cuidado. As autoridades estão no poder porque Deus estabeleceu elas. Vamos pular o versículo 3, porque fala do nosso terceiro ponto. Versículo 4, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, vamos entender um pouquinho qual que é a função das autoridades. Então, por que Deus coloca as autoridades no poder? Quando as autoridades governamentais exercem o seu papel corretamente, a serviço do bem, é a autoridade de Deus que é exercida. E as autoridades governamentais, elas servem a Deus de duas formas. São duas funções que elas têm. A primeira é promover o bem. Por isso que ele fala, né? Pois é serva de Deus para o seu bem. Ela deve promover o bem. Seja esse bem espiritual, político, social, econômico, moral. Então, o Estado, ele deve promover o bem-estar das pessoas, da população, valorizar o homem e o trabalho. O Estado deve promover a justiça, valores morais sólidos, defender a liberdade, defender os fracos, defender os que estão desassistidos, defender os que estão abandonados, coibir o preconceito, não promover, inclusive, um ateísmo ou outras formas de ideias que afastem as pessoas de Deus. Inclusive, né, o nosso país, pelo menos a Constituição, diz que o Estado é laico, ou seja, ele não tem religião alguma. De certa forma, isso é até bom, porque ele não proíbe e não incentiva também, né, mas não proíbe nenhum tipo de fé. Então, a vida espiritual das pessoas, cada um crê no que quiser, temos liberdade. Então, pelo menos eles não negam a Deus, né? Não diz, você é proibido de, né, acreditar em Deus. Temos liberdade. Então, um Estado, eles têm essas funções, promover o bem, cuidar das pessoas. A segunda função é castigar o mal, punir o mal. Porque o mal, ele tem que ser punido. Deus, ele é justo e o mal, ele não pode passar assim, sem acontecer nada. Deve ter consequência. Quando chegar o juízo final, certamente Deus vai punir e castigar todo o mal. Mas a gente pensa, mas e agora? As pessoas vão fazer o que elas querem e vão ficar sem punição. Então, no presente, no momento em que vivemos, o Estado é o agente para julgar e punir o mal. É o que Paulo diz, né? É servo de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, o Estado, o governo, ele também serve a Deus punindo o mal, trazendo consequência para as maldades, né? Então, o Estado, o governo, né, que nós temos, ele deve punir aqueles que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Inclusive, é o que nós lemos em 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Veja como Pedro ele concorda com Paulo. 1 Pedro 2, 13 e 14. Que diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele, enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então vejam como Pedro concorda com Paulo e diz que as autoridades devem honrar os que praticam o bem e punir os que praticam o mal. Então, por isso que se você não, né? Nem eu, mas se alguém cometer um assassinato, for preso, julgado e condenado, está correto. O Estado está cumprindo o seu papel, porque o mal deve ser punido. Né? Se alguém roubar, deve ser punido também. Então, e todos os demais, né, delitos que nós temos na lei. Então, essa é a reação correta das autoridades. Então, diante disso, diante de um Estado que cumpre o papel que Deus deu à autoridade, nós devemos nos sujeitar e não nos rebelar, né? Porque ele diz
Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Então percebam que Paulo, ele está nos dizendo, diante de um Estado que era Roma, ele está dizendo que nós temos que, inclusive, nos submeter, pagar os impostos. O próprio Jesus falou isso, né? Então, qual seria a nossa atitude? Já está bem claro. Vamos lembrar ali os versículos 3 e 5 ao 7 de Romanos, que diz o seguinte, eu vou ler o 3 primeiro. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, vamos fazer a coisa certa, a gente não tem, né? O velho ditado, quem não deve, não teme. Versículo 5, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A nossa atitude diante das autoridades deve ser de obediência. É que nem diz 1 Pedro 2, que nós lemos o versículo, o 3 e o 14, no versículo 5 ele diz, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vejam só, nós fazendo a coisa certa, praticando o bem, cumprindo as leis, não sendo desobedientes, ninguém pode falar algo contra nós. Nós silenciamos aqueles que querem achar algo contra nós. E, em outro texto, diz que é melhor que nós sejamos julgados por ter feito bem, injustamente, por sermos cristãos, do que por cometer alguma infração, alguma ilegalidade, algum crime, alguma coisa. É melhor nós sermos, no caso dos lugares que a perseguição existe, mas morrermos por sermos cristãos, por fazermos a coisa certa, do que nós sermos presos e torturados, alguma coisa assim, porque cometemos um assassinato, fizemos algo que é contra a lei, inclusive contra a própria palavra de Deus. Então, precisamos obedecer. E a nossa obediência, agora um ponto importante também, a nossa obediência ela não tem um caráter de uma resignada submissão inspirada pelo temor, seja o temor pela multa ou pela prisão, Ou seja, nós não temos que obedecer só por medo das consequências do que isso pode nos trazer. Nós obedecemos também por questão de consciência, Ele diz isso no versículo 5, porque nós aceitamos que a autoridade que colocou aquela lei, que colocou, aquilo que está nos mandando fazer algo, ou não fazer algo, nós aceitamos que ela tem autoridade que vem de Deus, porque Deus colocou ela. E quando nós obedecemos à autoridade, nós obedecemos a Deus. Nós não estamos fazendo algo porque nós gostamos do político, porque nós gostamos do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente, dos deputados, dos juízes, do policial, seja quem for. Nós fazemos porque nós entendemos que, eu vou obedecer porque eu quero ser obediente a Deus, eu quero dar um bom testemunho. Quando nós compreendermos isso, a gente vai parar de reclamar de leis que a gente quer infringir para um benefício próprio. E nós vamos começar a focar na graça de Deus e buscar a justiça de Deus nas situações em que a corrupção toma conta, porque a corrupção não vem de Deus, tá? Então vamos chegar nesse ponto, mas falando das coisas que fazem sentido, até mesmo os impostos, nós pagamos e somos fiéis, obedientes, porque nós estamos fazendo isso para Deus. Vocês podem perceber, tá? Normalmente, quem reclama de lei, reclama de algo porque quer algo para si. Pode perceber. Os altos impostos, porque os políticos eles roubam os impostos, porque não chega na educação, não chega na saúde, certo? E você quer sonegar imposto. Sim, eu quero sonegar porque eu não confio. Por que a pessoa quer sonegar? Será que é porque não chega lá? Ela quer sonegar imposto porque ela quer o dinheiro para ela usar do jeito que ela quer. É por isso. É para benefício próprio. Porque a pessoa não consegue ter noção de que se ela sonegar imposto, aqueles que estão roubando vão continuar roubando. E aquele pouco que sobrou vai ter menos ainda porque você não pagou o seu imposto. A pessoa não tem essa noção. Ou seja, você não está prejudicando o político que rouba. Você está prejudicando o dinheiro que vai chegar na saúde, que agora vai chegar menos porque você está sonegando.
Já parou para pensar nisso? Tu acha que alguém que é corrupto vai fazer cálculo, o pessoal sonegou, então agora eu tenho que roubar menos. Quem rouba, quem é corrupto, já na sua própria corrupção não se importa com o outro. Então, no fim, sabe o que acontece quando você sonega? Você está sendo corrupto também. Você está sendo igualzinho. Por isso que nós temos corrupção no Brasil. O Brasil faz parte, dos países corruptos. Por quê? Porque o povo é corrupto. Nós temos os governantes que nós merecemos. Agora você começa já a perceber por que os governantes corruptos estão no poder. Porque Deus está dizendo, vocês merecem. Porque vocês são corruptos. Vocês sonegam, vocês infringem as leis, vocês roubam, vocês passam o outro para trás, vocês querem obter vantagem. Então está aqui a minha disciplina. No momento que vocês mudarem, no momento que vocês pararem de brigar por político, isso e aquilo, no momento que vocês pararem de falar mal do político que rouba e começarem a falar do meu evangelho para, multiplicar a palavra de Deus e as pessoas não pararem de roubar porque você está dizendo nas redes sociais que o político rouba, como se isso fosse fazer alguma diferença. Mas no momento que vocês multiplicarem o evangelho e as pessoas deixarem de roubar, não porque você falou, mas porque agora elas têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós teremos um país diferente. Sabe o que eu acho mais gritante, inclusive? Que países onde a corrupção é mínima não são cristãos, na sua maioria. Tem países que são cristãos, Mas tem vários países onde o ateísmo reina e a corrupção é baixa. Por quê? O nosso país, eu não cheguei, quando estava preparando essa mensagem, eu disse, eu tenho que pesquisar qual que é a taxa atual de cristianismo, seja católico, evangélico, no nosso país. Eu esqueci, mas não sei se teve mudança, mas no passado, a última vez que eu vi, mas agora recente pode ter mudado, mas a maioria do Brasil acreditava em Jesus Cristo. E por que o nosso país é corrupto? Talvez porque o nosso pecado ainda é maior. Assim como o povo de Israel, assim como o próprio povo de Judá, quando o reino estava dividido, assim como na época de Jesus, onde nós tínhamos corrupção até mesmo entre aqueles que se diziam ser de Deus, fariseus, saduceus, mestres da lei, escribas e tudo mais. A corrupção não estava só no poder, de Roma, mas estava dentro daqueles que falavam de Deus. Jesus expulsa os mercadores do templo porque eles estavam roubando do próprio povo. Então, quando a gente fala de imposto tem que ser pago. Jesus falou isso. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mas eu acho que a carga tributária é altíssima, realmente. E você está certo em acreditar nisso. A carga tributária do nosso país é imposto sobre imposto. Você paga imposto quando você recebe o seu salário, se você é CLT. Você paga imposto quando você gasta o seu salário, porque você compra coisas e o imposto já está lá. Inclusive, o imposto na produção, o imposto no transporte, o imposto na venda. E se foi vendido de atacado para varejo, depois tem mais o imposto do varejo. E você pagou o imposto disso também. E aí, quando chega no outro ano, você tem que declarar o imposto de renda. Você vai pagar mais imposto. Já não estava bastante. Aí você vai andar na estrada, você paga imposto, porque você vai pagar IPVA. Aí para morar, você tem que pagar imposto, porque você tem IPTU. Aí, quando você nasce, você paga taxa. Quando você morre, tem taxa. A gente paga, daqui a pouco, imposto até para respirar, Só que os impostos, por mais que eu ache que é exorbitante, é demais, mas eles são usados para algo, A gente gosta de ter água encanada, a gente gosta de andar no asfalto, a gente gosta de ter iluminação pública, a gente gosta de ir no SUS, para quem não tem plano de saúde, a gente gosta de ter várias facilidades, Educação pública e assim vai. Muitas facilidades que, inclusive, daqui a pouco os mais abastados não usam, mas aqueles que pouco têm, usam. E ótimo, Eu pago daqui a pouco o imposto não para eu usufruir, mas para o bem da sociedade. Então vejam que até mesmo o imposto, ele é usado para fazer o bem. E às vezes a gente, não, o dinheiro é meu, Às vezes isso até se reflete nas ofertas que a gente dá, Não estou concordando da forma como está sendo usado o dinheiro aqui dentro. Não vou falar nada para ninguém e não vou mais ofertar. Porque eu não gostei, entendeu? Então é isso. Estou rebelde, Não faz sentido. As ofertas não são usadas para
para seu benefício, é para o benefício de todos, assim como os impostos são usados. Ah, mas os impostos, como eu disse antes, os políticos desviam e não sei o quê. Não importa. Nós temos que obedecer às autoridades, temos que pagar. Quem sabe, se nós fizermos a nossa parte, um dia as coisas mudem. Quem sabe, né? Então, Jesus ele falou sobre o imposto, e a gente não apenas deve obedecer às autoridades, mas sabe o que Paulo fala para Timóteo? Nós devemos interceder pelas autoridades. Ih, agora complicou, né? Abra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Olha só a lógica de Paulo. Se nós orarmos pelas autoridades, pelos políticos e tudo mais, para que eles façam o bem, quem é beneficiado somos nós. Agora, se nós ficarmos nos rebelando e querendo mal, que benefício teremos? Daqui a pouco a gente vai virar alvo, sei lá. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vejam que Paulo ele não está interessado porque essa é a realidade. Paulo entendeu muito bem o Evangelho. O Evangelho, Jesus não veio para nos salvar, para nós usufruirmos desse mundo e vivermos em paz e harmonia no conforto do nosso lar, vivendo a nossa vidinha individual e egoísta. Jesus ele veio para nós, urgentemente, levar o Evangelho para outras pessoas, ensinar o que ele nos ensinou. É para isso. E aí Paulo está dizendo, nós precisamos interceder pelas autoridades, por quê? Não é só para a gente ficar bem, mas porque Deus deseja que essas autoridades sejam salvas. Quantas vezes você orou pelas autoridades do nosso país? Quantas vezes você orou pela conversão do governador, do presidente da república? Seja o atual, seja o anterior, não sei de quem você menos gosta, né? Quantas vezes você orou? Eu já ouvi de cristão, e o fato de eu não ficar fechado numa caixinha, né? Não ficar, vamos dizer assim, né, só num espectro, eu acabo ouvindo conversa de todos os lados, tanto de gente de direita quanto de gente de esquerda. E eu consigo ter a capacidade intelectual de entender, bom, vamos ver o que ele está falando de bom, o que está falando de ruim. E eu já tive o desprazer de ver cristãos falando de ambos os lados, né? Quase fazendo orações imprecatórias. Sabe o que é oração imprecatória? Querendo mal para o inimigo, mas para os políticos, tanto do governo anterior quanto do governo atual. Vocês acham que o Jesus que veio nos dizer que devemos amar os inimigos, ou como Paulo também fala em Romanos 12, que nós devemos orar para aqueles que nos perseguem. Vocês acham que essa oração é digna de um cristão? Ou que Paulo falou agora para Timóteo, que nós lemos? A oração deveria, bom, Deus, faz esse político cair na real, que ele saiba que tu existe, que não seja de brincadeira os atos que ele está fazendo, daqui a pouco ele está falando do seu nome, mas que ele conheça a ti de verdade, e que isso transforme o coração dele, e que ele possa ser justo com o nosso país, se a gente acha que ele está sendo injusto. Quantas vezes oramos por isso? Pela conversão das autoridades. Porque é isso que Deus espera da gente. A gente quer cobrar, mas o que temos feito por eles, né? Porque se não conhecerem a Deus, talvez as coisas não mudem, né? Então, vemos que devemos obedecer às autoridades, certo? Mas essa obediência não pode ser uma obediência cega. Enquanto as autoridades servem a Deus promovendo o bem e punindo o mal, nós temos que cumprir as leis, mesmo que as leis não nos agradem. Essa é a nossa atitude, deve ser a nossa atitude. Agora, quando as autoridades elas fogem do caminho do bem, quando as autoridades oprimem, quando elas se corrompem, o nosso dever é alertar as autoridades. Sabe quem fez isso? João Batista alertou Herodes Antipas, porque Herodes estava fazendo coisa que não devia. Então, e era uma autoridade. Né? No caso, João pagou com a sua própria cabeça por causa disso. Mas ele fez o que era certo. Ele não criou uma rebelião. Ele não incitou a desordem, o caos. Mas ele foi lá, apontou na cara da autoridade e disse, você está errado. Né? O próprio Davi, né, fez coisa errada e foi um profeta enviado por Deus e apontou na cara dele, você está errado. Mas o profeta, no caso, Naamã, né, ele não morreu, né? Davi, ele era né, fiel a Deus, né? Então, ele reconheceu seu erro. Mas a gente tem outros exemplos
os apóstolos acusando o sinédrio judaico, alertando eles. A gente vê, por exemplo, ao longo da história, Lutero, né, criticando e alertando a aristocracia feudal durante a época da Reforma Protestante, lembra, né? Lutero ele não queria reformar a Igreja Católica, mas ele foi lá, disse, olha, tem essas coisas, estão erradas, não está certo. Aí excomungaram ele, mandaram ele embora. John Wesley condenou o tráfico de escravos na Inglaterra. Bonhoeffer, que também ergueu a voz contra o nazismo alemão, enquanto a igreja cristã evangélica estava se deixando levar pelo nazismo lá na Alemanha. E Bonhoeffer disse, não, está errado, isso não faz sentido. Antissemitismo, não é bíblico. E alertou, também pagou por isso. Né? Às vezes, quando nós alertarmos as autoridades, se elas são más, nós vamos sofrer as consequências. Mas é isso que nós devemos fazer. A gente não pode se entregar, a gente não pode aceitar a corrupção, achar que está tudo certo. A gente tem que alertar, a gente pode criticar, a gente tem que erguer a nossa voz. Quando o governo ele se rebela contra a autoridade de Deus, colocando leis que são contrárias à Bíblia, a desobediência, ela se torna necessária. Se torna quase um dever do cristão, porque a gente tem que resistir. Assim como resistiram as parteiras hebreias, quando o faraó colocou a lei que os meninos que nasciam dos hebreus deveriam ser mortos. E elas não matavam os meninos, porque isso era contra a lei. Iam matar as crianças. E elas se rebelaram. Né? Elas não foram lá na frente do faraó contra o assassinato das crianças. Não. Elas simplesmente não obedeceram à lei. Não fizeram nada contra o governo. Foram submissas ao governo, mas essa lei nós não vamos obedecer. E aí elas não foram obedientes a essa lei, porque era contra a Bíblia. Ou, no caso também, o Mesaque, Sadraque, Abednego, né? O Ananias, Azarias e Misael, né? Eu sempre esqueço os nomes deles hebraicos, né? A gente sempre lembra dos babilônicos, né? Que eles se recusaram a adorar a imagem de Nabucodonosor, foram levados para a fornalha. Ou Daniel também, foi colocada a lei, não podia mais orar para Deus. Daniel fez o quê? Eu vou continuar orando. Né? Vou continuar orando. Os cristãos da igreja primitiva, eles resistiram na adoração ao imperador romano, porque era lei, deveriam se dobrar a César e adorar a César. Nós não vamos adorar, nós adoramos apenas ao nosso Deus. Essas pessoas sofrendo consequências por causa disso, né? Sofreram consequências. Inclusive, esses cristãos morreram por isso. Só que vejam só, algo importante. Esses casos de rebeldia às autoridades, eles são exemplos de submissão a Deus. Não são um exemplo de oposição ao governo. Eles se rebelaram contra leis, mas para se submeter a Deus, não para se opor ao governo. Tanto pense no caso de Daniel. E os outros amigos? Eles estavam em Judá, veio a Babilônia, dominou, levou o cativo, e eles pegaram os moços bonitos, fortes, influentes, letrados, para ensinar a cultura babilônica, porque essa era a forma de domínio dos babilônios. E aí foram submissos. Bom, somos cativos, vamos obedecer. E eles foram obedientes a tudo, exceto o que não, vamos dizer assim, o que era contra Deus. Tanto é que até a mesma alimentação, eles se absteram da alimentação sacrificada a ídolos. Mas eles continuaram aprendendo lá. Tanto é que eles eram os melhores da corte. Eram influentes, eram importantes. Nabucodonosor, inclusive, ficou chateado quando teve que jogar Daniel na cova dos leões, porque gostava muito de Daniel. Se Daniel fosse um rebelde, como é que o Nabucodonosor ia gostar? Porque Daniel era obediente, era submisso, mas disse, não, deixar de orar, meu Deus, eu não vou. Ele orava na janela para todo mundo ver, e quando veio a lei, ele não se escondeu. Ele continuou orando na janela. E foi salvo da cova dos leões, né? Deus colocou os leões para dormir, e teve uma reviravolta por causa disso. Então, muitas vezes, a gente quer se rebelar às leis, às autoridades, por motivo próprio. Não para obedecer a Deus, é porque a gente não gosta da lei. Mas a realidade é que nós temos que ser obedientes. Então, tanto esses amigos e tudo mais, quanto outros, eles se recusaram a fazer o que era contra Deus, e é exatamente como em Atos, capítulo 5, versículo 29, quando Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Quando a lei dos homens é contra a lei de Deus,
nós obedecemos primeiro a Deus. Se nós formos obrigados a fazer algo contra Deus, nós vamos nos rebelar contra essa lei. Então, por enquanto, pelo que eu tenho conhecimento, o nosso país ele é totalmente livre. Não existe nenhuma lei que fale algo contra, que nos obrigue a fazer algo contra Deus, e nenhuma lei que nos proíba de fazer algo para Deus. Então, nesse momento, nós podemos viver o nosso cristianismo com liberdade sem infringir nenhuma lei. As coisas podem mudar no futuro? Podem. Não sei. Precisamos orar por isso, para que não aconteça. Mas, agora vem a questão, né? Como que a gente explica as autoridades más, totalmente más, de regimes ditatoriais, déspotas, fascistas, que foram responsáveis por milhares de mortes, como o fascismo europeu, o nazismo, ou na China, mataram milhões de pessoas no governo déspota que teve lá? Como explicar isso? Será que daí essas autoridades foram enviadas por Satanás mesmo? Oséias capítulo 13, versículo 11 diz: Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Através do profeta Oséias, Deus ele fala contra Israel sobre, no caso especificamente, se eu não me engano, sobre Saul, porque Israel estava mais para lá do que para cá, né? Queria um rei na época dos juízes e Deus mandou um rei. E Saul não era lá tão bom assim, né? E aí Deus disse: olha, eu dei o rei que vocês merecem. Não só isso, mas acho interessante o que Calvino fala sobre essa questão dos impérios, dos reinos, das dinastias e tudo mais, mas ele diz que é por nossa culpa que uma bênção tão excelente de Deus se converta em maldição. Nós somos os culpados disso. Deus ele castigou, como eu falei antes, Deus castigou Israel com a vara da Síria, porque Israel era idólatra. Israel vivia no pecado. Deus mandou o quê? Toma aí a Síria, então vai dominar vocês, vai subjugar vocês, agora vocês vão sofrer nas mãos do império assírio. Da mesma forma, Judá, né, que deu risada, Deus disciplinou Judá, mandando quem? A Babilônia. Agora vocês vão ser dominados também pela Babilônia. Depois veio o Império Persa. O próprio Império Romano foi usado por Deus para trazer juízo sobre o povo de Deus, mas depois também os cristãos para propagar, creio eu, né, que seria o propósito de Deus, apesar de nós nunca termos plena certeza, né, os propósitos de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mesmo um governo mau ainda está sobre a soberania de Deus. Mesmo um governo mau está sobre o domínio de Deus. Deus permite a igreja ser perseguida no Oriente Médio. Deus permite a ditadura lá na Coreia do Norte. E nós olhamos para aquilo e nós pensamos como que aquilo pode existir, como é que pode existir igreja lá. Não sei vocês, mas eu fico constrangido como que aqueles cristãos vivem o evangelho lá, com coragem. Às vezes eu fico constrangido com isso. Talvez esse é o motivo de Deus. Mas quando a gente olha para a história da redenção, toda a Bíblia, a gente vê inúmeras vezes Deus enviando outros reis para subjugar o povo de Deus por causa da sua desobediência. Então, para a gente indo para os finalmente, eu entendo que muitos estão insatisfeitos com o governo do nosso país nos últimos anos. E com razão. Indiferente ao governo, né? Porque eu sei que tem gente que gosta de um, gosta de outro. Eu não vou entrar nos pormenores disso. Não vem ao caso. Porque a verdade é que entra governo e sai governo, a realidade é que a crise persiste. Se vocês analisarem, deixarem a política de lado, os partidos de lado, as pessoas, né, de lado, e vocês analisarem os índices, vocês vão ver que, querendo ou não, a corrupção continua existindo. Sempre existiu. Talvez diminua um pouco no governo, aumente no outro, mas ela está lá. Ela está lá. E aí, por causa disso, muitos ficam sem esperança. O que vai ser do nosso país? O que vai ser? Eu vou embora do país, né? Você pode ir embora, não tem problema nenhum. Se você tem medo, vá. Cristãos que eram perseguidos lá durante o Império Romano fugiram. Outros ficaram. Não tem problema você. Só que pense no seguinte, você está fugindo porque você está desconfortável por causa da sua vida financeira, ou você está fugindo porque você teme que você não pode falar do evangelho para o seu vizinho? Você está fugindo porque você quer falar do evangelho em outro lugar? Pense nisso. Porque daqui a pouco o seu motivo é egoísta. Você está pensando no seu. E eu sei que isso nos deixa preocupados, né? O que eu vou fazer com a minha vida aqui? Eu preciso cuidar da minha família. E amém, se você tem medo, vá. Mas ao mesmo tempo, não fique rebelde
né? Não cria uma rebelião. Porque muitas vezes o que acontece? Nós ficamos sem esperanças e a gente coloca as nossas esperanças em quem? Numa pessoa que vai salvar o país, o nosso político favorito. Só que, sinto muito, mas todos vão frustrar, tá? Todos, sem exceção. Pode vir lá o cara que é o cristão, pastor da igreja. Ele vai frustrar na política. Porque ele não está sozinho lá. Tem outros que vão fazer ele se corromper. Então, é muito complicado. Precisamos orar pelas autoridades. Mas, principalmente, ao invés de nós depositarmos nossas esperanças em homens imperfeitos e pecadores, precisamos colocar as nossas esperanças, devemos colocar as esperanças no Deus soberano. Ele sabe o que faz. Talvez nós estamos passando por todo esse tempo instável, que nós não sabemos o que vai acontecer, porque Deus esteja nos alertando sobre a importância de nós pararmos de brigar uns com os outros por causa desses assuntos e nós começarmos a direcionar as nossas energias para evangelizar, para nós influenciarmos as pessoas ao nosso redor sobre o quê? O evangelho. Não para falar, influenciar sobre o político que a pessoa tem que votar, mas para influenciar sobre o evangelho, para que as pessoas mudem e mudando, elas possam fazer a coisa certa nas urnas ou até mesmo influenciar isso chegar até as pessoas que vão estar no poder. Né? Ou Deus também vê que agora o nosso país é um país que glorifica Ele e agora Ele vai colocar pessoas no poder que vão conduzir dessa forma. Só que muitas vezes Deus é deixado de lado. Talvez nós estamos passando por um período, né? Um período para ajustar as coisas. Não sei se você sabe, mas o Brasil ele tem pouco mais de 500 anos. É um país novo. Inclusive, a República, ela tem, esse ano vai fazer 137 anos. Sabe o que é isso? Se contarmos as gerações de 40 anos, né? Olha quantas gerações que dá. Menos de 4 gerações. Menos de 4 gerações sendo república. Antes, éramos parte de um império. Então, tem muita coisa para acontecer. Se nós colocarmos em comparação, o povo de Israel ficou no Egito por 400 anos. Uma parte desse tempo, eles ficaram como escravos. Não sabemos exatamente ao certo o tempo da escravidão, mas pode chegar a 200 anos. Nós estamos vivendo aqui em República menos tempo do que a escravidão de Israel. Pensa como é que era a mente do povo de Israel no Egito. Não tem fim isso daqui. Quantas gerações morreram nascendo na escravidão e morrendo na escravidão e não viram fim? Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente vê, nossa, mas foi rápido, né, que eles chegaram lá no Egito, José ficou, aí mudou o faraó que não conhecia José, aí começou a subjugar o povo, escravizou eles, e aí veio Moisés. Foi rapidinho. Foi o quê? Tinha um faraó, veio outro, então era logo depois. Não, gente, demorou. E sabe o que mais? Deus permitiu a prosperidade do Egito, um povo pagão, que não adorava Deus. Permitiu que eles crescessem para que o povo de Israel fosse salvo da fome. A família de Jacó fosse lá e fosse salva da fome. E então, lá no Egito, eles cresceram em número. Depois foram subjugados. Só que um dia, a libertação veio. Ela não foi não veio da noite para o dia, ela demorou. E sabe quem trouxe a libertação? Não foi um faraó. Agora veio Deus erguer um faraó. Não, o próprio Deus que trouxe a libertação para o Egito. Enviou Moisés lá, mas foi Deus quem libertou. Ele que enviou as pragas, ele que abriu o Mar Vermelho e assim vai. O próprio Deus que endureceu o coração do faraó. Então Deus tem um propósito para tudo, nada foge da sua soberania. Nós precisamos ter fé nisso. Talvez as coisas vão se resolver nos próximos anos. Talvez essas eleições esse ano, seja o que vai resolver tudo. Eu não creio tanto assim, porque talvez, eu acho que é mais provável, as coisas piorem. Né? Porque eu creio na soberania de Deus e eu creio que para que Jesus volte, as coisas têm que piorar. Então eu creio que as coisas nos próximos anos vão piorar mais. E aí, sabe o que vai acontecer? Piorando tudo, virá o nosso libertador, Jesus Cristo. Assim como o povo ficou cativo, virá aquele que vai nos libertar. Percebam que Jesus veio e o povo esperava uma libertação do jugo romano. Né? Na época que Jesus veio, e Jesus não fez isso. Libertou do pecado. E agora, muitas vezes, a gente espera, né, que Jesus vai vir, agora ele vai resolver o problema do país, e Jesus não vai vir para fazer isso. Jesus vai vir e vai nos levar para a eternidade com ele, algo muito melhor. Nós pensamos pequeno, nós queremos que Deus resolva coisas nesse mundo, mas Deus tem algo muito melhor para nós. Muito melhor. Tem algo muito maior. Precisamos lembrar da soberania de Deus.
por enquanto é importante a gente obedecer às autoridades, às leis, pagarmos os nossos impostos, porque é uma forma de nós servirmos ao próximo, servirmos à sociedade, para nós sermos semelhantes a Cristo. E, além disso, lembrarmos de interceder pelas autoridades. Isso é, inclusive, um exercício de amor, amar, mesmo se essa autoridade nós pensamos que ela é nossa inimiga, e perseguidora nossa, devemos orar e interceder. É o que Paulo fala em Romanos 12. O único motivo para nós resistirmos às autoridades é quando elas contradizem a ordem de Deus. Do contrário, a rebeldia é pecado. Do contrário, a rebeldia é pecado. Quando a gente vê corrupção, injustiça, um governo que se desvia da autoridade dada por Deus, o nosso dever não é se rebelar. O nosso dever é clamar a Deus e alertar as autoridades. Seja manifestações e tudo mais, mas usando meios lícitos e legais, não fazendo coisas ilegais. Certo? Vamos orar por isso? Para que Deus possa nos conduzir a isso, porque eu sei que isso mexe com o nosso coração e os nossos desejos. Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua graça e pelo Teu amor. E obrigado, Deus, porque nós vivemos em um país livre, um país em que nós podemos Te obedecer, podemos fazer tudo o que for necessário para Ti, sem infringirmos nenhuma lei, sem desobedecermos a nenhuma autoridade. Mas nós sabemos que as coisas podem mudar. Talvez podem ser colocadas leis que nos proíbam de fazer algo ou que nos obriguem a fazer alguma outra coisa. E isso, para nós, nos faria infringir a lei, Pai, se fosse algo contra Ti. Então, Pai, Te clamamos que as autoridades desse país possam ser justas, possam ser fiéis à autoridade que o Senhor dá, possam cuidar do povo com leis que pensam no bem da sociedade. Te pedimos também, Pai, que a corrupção possa acabar, tanto das autoridades que estão no poder, seja elas quais forem, as mais altas autoridades até as menores, mas também que nós sejamos fiéis a Ti, Deus, e que a corrupção saia do nosso coração, Pai. Que possamos viver uma vida íntegra, que dê um bom exemplo, um bom testemunho, e que possamos levar isso adiante. Que possamos proclamar o Teu Evangelho e levar o Teu amor às pessoas, levar as pessoas a pensarem no que é o melhor para todos nós, para ajudarmos a todos a pensarem no melhor para a sociedade, quando estiverem votando os políticos, quando também estiverem falando sobre esses assuntos, para que a gente una as pessoas e não divida, Pai. Temos um país dividido, temos um país que briga por muitas vezes motivos ideológicos, mas no fundo estão brigando por idolatria, Pai. Que o nosso alerta a quem está ao nosso redor possa ser para olhar para Ti e pensar no bem de todos. Te pedimos por isso, Deus, que o Senhor molde o nosso coração, transforme o nosso coração, que sejamos renovados, tenhamos uma mente que possa experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém.